Olá você que acompanha aqui o programa Locidade na TVI, no canal a cabo, número 3, nas nossas redes sociais, no nosso site oficial e também no nosso aplicativo. Você pode entrar no Play Store e baixar lá o TVI Play e acompanhar aqui a nossa programação ao vivo e o horário que você quiser. Hoje recebendo novamente o Rui Correia. Bom dia, Rui. Ele que é advogado, está sempre aqui participando, sendo nosso comentarista aqui do programa. E hoje recebendo também o Júnior Paim, ele que é assessor parlamentar da Câmara de Vereadores aqui de Itabuna, onde a gente vai estar abordando um pouco sobre as questões políticas aqui da cidade, que aliás está pegando fogo no que se trata da sucessão em 2020. E o Júnior, como ele está lá por dentro realmente da movimentação, é a pessoa certa para estar aqui conversando com a gente sobre isso. Bom dia, Júnior. Bom dia, Ellen. É um prazer estar aqui na TV Itabuna no programa Alô Cidade. Agradeço a você pelo convite. Bom dia, Rui. Estamos aqui para poder trazer mais informações sobre esse bastidor que é a grande movimentação para 2020, que acredito eu que nunca esteve tão esperado 2020 como nesses meses que se passaram e esses ainda 9 meses que estão aí por vir até o pleito pegar uma forma maior. Ok, Júnior, mas antes de a gente abordar esse assunto, eu queria que você fale um pouco sobre a sua atuação, certo? Na questão da política, tanto partidária, não partidária também. Você tem uma atuação também voltado na questão da militância da juventude. Que você fale um pouco aqui pra gente sobre isso. Ellen, eu comecei a minha questão de atuação política no nosso município de Itabuna no ano de 2008, aos 15 anos, que eu ainda nem exercia o meu direito civil de eleitor. Aos 15 anos eu estive na campanha do então candidato a prefeito Capitão Fábio pelo PMDB, e ali eu acreditava naquela situação que seria a diferença, uma terceira via para Itabuna, onde nós tirávamos o foco dos candidatos fernandistas e dos candidatos geraldistas, que na ocasião tinha o Capitão Azevedo e Jussara Feitosa. Estive na candidatura do Capitão Fábio, não exercia o direito ao voto e ali me descobri com o ideal de fazer política, não fazer politicagem. Aprendi ali, naquele momento, naqueles instantes, que Itabuna precisa muito mais de uma atenção para o meio social no que tange à juventude, pois é muito difícil a gente ver jovens aqui em Itabuna que têm uma atuação política. Hoje, graças a Deus, a Câmara conta com um vereador jovem, coisa que há anos a gente não vê acontecer, e essa militância vem tomando um corpo. No ano de 2012, estive à frente da divisão de juventude aqui do município de Itabuna, junto a Sérgio Fontes, que era o diretor, e eu era o diretor adjunto. E ali começamos a fomentar uma construção de identidade jovem para a minha condição política, a minha conjuntura política. Fiz parte, fui membro do Conselho Municipal de Juventude, estive durante o ano de 2010 a 2012 presidente da UESE, União dos Estudantes Secundaristas de Itabuna, e ali comecei a fomentar dentro de mim essa questão de um cidadão politizado. Ainda semana, acredito que tem uns 15 dias, eu estava assistindo uma entrevista sua, Ellen, e o Rui, ele abordou um tema muito interessante, que eu me vi naquele tema, quando estávamos falando de escola sem partido. Eu sou absolutamente contra esse projeto, não pela questão da politização do indivíduo. Eu acredito que a escola, sim, ela tem que ensinar política social. A escola, ela tem que orientar o que é liberalismo, o que é conservadorismo, o que é socialismo, o que é comunismo, e ali o indivíduo vai escolher qual lado ele vai, qual ramificação política ele vai optar como o que ele acredita ser o correto. Então, se você investe em uma ideologia politizada, sem olhar nenhum setor, nem de esquerda, nem de direita, nós vamos ter jovens pensantes politicamente falando. Você também teve uma atuação a nível nacional dentro dessa questão da política e da juventude. Como foi essa experiência, Júnior? Eu estive membro do
Conselho Municipal de Juventude. Estivemos presentes aqui em Itabuna na primeira Conferência Municipal de Juventude, no ano 2009, e ali foram eleitos alguns delegados para a Conferência Estadual, Salvador, e em março de 2011 estivemos na Conferência Nacional, onde foi aprovado o Estatuto da Juventude. Então eu fiz parte deste momento histórico para o nosso país. Inclusive tem uma parte do Estatuto que fala sobre esse ID jovem, que hoje está tão divulgado, que foi lá nos meados de 2011 que nós tivemos essa conquista para os jovens de todo o Brasil. E hoje, no governo passado, o governo Dilma, a presidente Dilma, ela sancionou esse projeto do ID Jovem, que vê uma isenção na passagem de ônibus para o jovem poder se locomover e passear, e até a nível de estudo ele ter condição de seguir os 4 cantos deste país com custo menor. Grande contribuição, Júnior, sua dentro dessa questão de políticas públicas mesmo voltadas para a juventude. Mas agora eu vou estar fazendo intervalo comercial e eu volto já no próximo bloco para a Rui fazer o comentário dele sobre essa questão política e juventude. Voltamos já. Voltamos aqui com a Velocidade, recebendo hoje o assessor parlamentar Júnior Paim e também nosso já conhecido advogado, Dr. Rui Correia. Rui, a gente falou no bloco anterior, o Júnior comentou sobre a sua atuação dentro do que se tange política e juventude. Eu queria que você abordasse, falando um pouco sobre essa questão da política nos ensinos, nas instituições, enfim. A gente teve essa questão da redução de verba para as universidades federais, que foi sancionada aí pelo presidente Jair Bolsonaro. Eu queria que você entrasse nessa questão da política e juventude, fazendo um comentário também sobre essa redução de investimento nessa área. Olha, isso é interessante porque a gente já está assistindo aí no governo Bolsonaro, já é o segundo ministro, e a equipe do Ministério, uma equipe profissional, ela foi toda afastada, porque naquele ambiente está havendo uma verdadeira guerra de ocupação de espaço entre o chamado Olivetti, que é o guru do presidente que lá da Virgínia, né? Coisa até esdrúxula. No Brasil, o presidente da República é pautado por um guru que mora nos Estados Unidos e adora a arma. Então, no Ministério, exatamente isso, há uma disputa entre os militares e os chamados Olavetes, e com isso a gente não vê a questão do Ministério na sua ação diária. Por exemplo, tem programas aí, o chamado PENAT, que é um programa do governo federal que cede dinheiro para os municípios para fazer o transporte escolar, certo? E esse dinheiro não está chegando porque o Ministério está travado. Tá certo? Então aí assume um novo ministro que não é um educador, ele não conhece a educação, né, como, né, ao fundo, ele é economista de origem, e se você pega o passado, o histórico escolar dele na universidade, é de péssima qualidade. Então é quem está fazendo, é quem está gerindo isso. E aí começa os cortes de verba, seja no ensino superior, seja na ponta aqui, por exemplo, mestrado, doutorado, você, né, de essencial valor, porque o país precisa de inovação e tecnologia, tá certo? Então, você cortar a academia, né, fazer esse retrocesso, e o pior é com relação exatamente à orientação para o ensino de primeiro e segundo grau, quando vem com essa coisa também esdrúxula da escola sem partido. Não, escola tem que ter partido, não um partido, digamos,
o tradicional, no sentido tradicional, mas o partido no sentido de que você tem que discutir questões sobre sexologia, sobre antropologia, sociologia. De repente você verifica que o norte do governo é exatamente cortar verba nessas matérias específicas, porque essas matérias da área de humanas é quem desperta a cidadania, a compreensão, os maiores valores. Então, fazendo isso, ele está dizendo que está deslocando verba dessa área da educação para exatamente para veterinária, porque ele acha que o universitário tem que sair para construir uma coisa maior, e não pode pensar. Então, são esses equívocos e, no mais, é observar que o país, né, eu vejo isso como um modelo a ser seguido. Acho que cada vez mais o jovem tem. Meu sonho de consumo sempre foi isso, né, fazer militância nos diretórios acadêmicos, seja do primeiro grau, segundo grau. Fiz isso e acho que foi para a minha formação fundamental para você compreender valores. A cidadania só se exerce na sua plenitude é o voto. Mas a cidadania é você compreender que o voto é o maior instrumento de mudança que pode ter o cidadão numa democracia como a nossa. Continuando esse assunto, Júnior, sobre a questão da redução dos investimentos na área de educação, a nível estadual, a nível federal, qual a sua posição? Inclusive, o que eu acredito é que o levante popular contra o governo Bolsonaro ele vai se dar através dos estudantes. Nunca na história deste país os jovens e os estudantes deixaram de se rebelar contra a opressão. Na década de 90 nós tivemos o movimento dos caras pintados, que quem esteve encabeçando esses movimentos foram os universitários e os estudantes federais. Então eu creio que serão os estudantes, os universitários, os estudantes de ensino técnico que vão estar tomando as ruas, se essa situação, já estão, mas se essa situação continuar, esse movimento irá se expandir e o levante popular contra esse governo que oprime, no qual Bolsonaro elegeu a educação como seu principal adversário. Vou fazer um comentário aqui, porque tem aquela situação que na gestão do PT houve também redução de investimentos, certo? Então fica meio esse paralelo entre um governo de esquerda, que teve essa atitude também de reduzir, e o governo de direita. O que é que diferencia, Rui, então, nesse caso? Olha, veja bem, eu acho que a gente tem que mudar o foco, a compreensão das pessoas sobre essas realidades. Olha, veja bem, quando o governo é eleito, o governo que foi eleito para governar não só a guerrilha virtual das redes sociais. Ele foi eleito, o Bolsonaro, embora eu não tenha votado dele, mas ele é meu presidente, como de qualquer outro. Então, essa turma tem que sair do Twitter e ir para a realidade fática, construir novas realidades, mesmo que seja uma pauta de direita, que é a pauta dele. Mas ele tem que fazer isso. E ele não está fazendo. Então, de repente, você tem o paradigma, é sempre os 13 anos ou 16 anos anteriores. Ora, é você fazer uma discussão muito reducionista, porque nesses 16 anos a sociedade brasileira experimentou coisas extraordinárias também. É evidente que há erros, equívocos, né? E eu já falei várias vezes no programa aqui, eu não sou petista, eu sou pessimista, tá certo? Mas eu sou de esquerda. Erros foram cometidos e fiz crítica. O aparelhamento do Estado, certo? O patrimonialismo dos dirigentes, certo? Tudo isso, mas eu não posso construir novas realidades tendo um paradigma, o PT fez isso. Quer dizer, você não construir realidade. Aí você vê o quê? Um governo que em março, já 100 dias, já em abril, mais de 100 dias, e um governo paralisado, uma economia que todos já estão desesperados, porque, né? Não é, os 13 milhões de desempregados não é do meu governo, não é, mas ele tem que fazer ações para que você incentive o emprego. Pelo contrário, você vê aí
uma transfobia, você vê aí a pauta é o armamento. Em qualquer lugar do mundo aonde você tem a pauta, a arma circulando, é uma sociedade violenta. Estados Unidos é a maior democracia do mundo, mas é violento. Todo dia nos colégios, todo dia se mata. Por quê? Quanto mais arma, mais é o risco de você ter morte. Então, são essas pautas, né, que a gente tem que mudar. Eu acho que tem que cobrar, acabar com essa dicotomia esquerda e direita. O que existe é um Brasil, o que existe é pessoas que precisam trabalhar, estudar, se desenvolver e construir cidadanias. É isso. Está fazendo intervalo comercial aqui novamente. Nós estamos no próximo bloco já entrando nesse assunto, a política local aqui em Itabuna, viu? Nós voltamos já. Voltamos aqui com a Alô-Cidade, falando no bloco anterior sobre um pouco da questão da política de Bolsonaro, sobre a educação, a questão do armamento. E agora focar um pouquinho aqui em Itabuna, como eu falei no começo do programa, tá pegando fogo no que tange a política, a sucessão em 2020. E Júnior, eu quero que você fale um pouco sobre isso, certo? Mas eu vou alinhar alguns tópicos inicialmente para a gente estar falando até a gente chegar nesse ponto decisivo do debate. Primeiro, a questão de como é que está hoje a relação da Câmara e Mangabeira, depois de toda aquela polêmica envolvendo aquele panfleto, onde ele acusou diretamente a Câmara de estar envolvido num esquema com a Prefeitura da privatização. Como é que está essa relação hoje? Bom, o que o pré-candidato, não, o suplente de deputado federal e pré-candidato a prefeito de Itabuna pelo PDT, o senhor Antônio Mangabeira, fez foi simplesmente levantar possíveis denúncias que os vereadores da Câmara Municipal de Itabuna estão num esquema com o Poder Executivo para a venda da Embasa. Bom, ele colocou o panfleto, o Diretório Municipal do PDT assinou o panfleto, endossando as palavras do Mangabeira, e a Câmara, cumprindo sua função institucional, convidou o Mangabeira para que ele estivesse lá e ali ele oferecesse as denúncias e que os vereadores pudessem analisar, encaminhar, fazer os devidos encaminhamentos. Não posso responder pelo presidente da casa, mas o que posso, neste momento, relatar aqui é que o ofício e o convite ao Mangabeira foi expedido. Ele, faltando 2 horas para o início da sessão, expediu um documento dizendo que não recebeu convite nenhum, sendo que ele recebeu o convite, foi entregue ao diretório do partido e ali ele não compareceu. E o que eu acredito, Ellen, que os vereadores fizeram foi não criar dentro de Itabuna um futuro Bolsonaro. Simplesmente, se essa situação ficasse sendo mexida, o Mangabeira pode criar um fôlego maior e aí, quem sabe, se eleger prefeito de Itabuna nessa conjuntura toda como o Bolsonaro. O Bolsonaro ninguém acreditava, mas quanto mais a Câmara de Deputados, a oposição, batia, ele foi crescendo e foi para a rede social e ganhou um corpo que hoje é o presidente da República. Então eu acredito que o que os vereadores se situaram é que essa situação de Mangabeira não ia dar em nada, porque nem ele tem provas que existe esse esquema, como não existe, acredito eu que não exista, e nem os vereadores poderiam fazer nenhum tipo de coação contra ele. Então é melhor que o Mangabeira caia no esquecimento, que apenas 1 ou 2 blogueiros por aí, redatores de jornais, possam estar falando dele o tempo todo. Rui, veja se você concorda comigo. É como se o grupo do Mangabeira estivesse meio que tentando transformá-lo nessa figura oposto a Fernando Gomes, justamente para que crie essa polarização entre o fernandismo e o PDT, certo? Então, eu acho que é como se eles estivessem realmente tentando moldar
a imagem do Mangabeira, a atuação do Mangabeira voltado nessa linha, em ser esse outro lado da moeda do Fernando Gomes. E em relação a isso, eles construírem essa polarização, que é algo que realmente deu certo na questão nacional, como foi essa polarização entre o PT e o Bolsonaro. Você concorda comigo nisso? Olha, eu vejo o seguinte, eu acho que o Mangabeira, ele tem uma dificuldade muito grande. Ele não é um ser gregário, certo? Ele não consegue montar uma equipe, porque veja bem, você precisa, o candidato a prefeito de uma cidade como Itabuna, ele não pode só ter o desejo de crescer, né? Ele precisa ter um projeto de cidade, né? E para isso não basta só ele ter 5 formaturas como ele jacta disso, né? Que é formado disso aqui. Não basta. Você tem que ter uma equipe para montar um projeto de cidade e, a partir disso, dentro de dados de realidade, você buscar o contraponto. Mas isso você não faz de forma aleatória. Então, o que ele buscou foi fazer um confronto com um prefeito, o contraponto a um prefeito, um cara que queira uns ou queira outros não, ele tem 5 mandatos. Então ele não precisa desse embate. É tanto que ele andou dando uns 2 cursos de Mangabeira e tirou ele. Por exemplo, quando ele faz aquela divulgação acusando os vereadores, aquilo ali foi de um erro político inaceitável, tá certo? Porque fragilizou, a Câmara colocou ele nas cordas, ele não veio para a sessão, alegou um fato inverossímil, porque é mentiroso, né, não ter sido citado, mesmo que ele não tenha sido citado formalmente, mas a matéria ganhou a repercussão, era fato público e notório. Então ele, como um suposto líder, um cara que quer gerir a cidade, ele teria que ter ido lá, ter enfrentado os 21 vereadores e dizer das suas preocupações. Quer dizer, eu acho que aí a Câmara até amenizou, porque a Câmara poderia processá-lo através do seu presidente, representando o plenário, por crime de calúnia, porque ele acusou de um crime, manipulação para vender uma coisa de forma escusa, tal. Foi isso que ele falou. Eu vou estar fazendo encerramento dessa primeira parte do programa e nós voltamos já com a Alô Cidade, hoje recebendo o Rui Correia e também o assessor parlamentar Júnior Paim.